Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos aqui mais uma vez numa live e hoje a gente vai falar sobre o jejum intermitente e a clareza mental e o foco. Boa noite, Marília. Seja bem-vinda. Nós vamos aguardar só um segundo que a doutora Kênia já está entrando para a gente entrar nesse bate-papo, né? Começar esse bate-papo para a gente realmente passar um pouco das nossas pesquisas, um pouquinho do nosso conhecimento e aprender com vocês também. E a grande pergunta é: vocês já conhecem, se já começaram a fazer, já ouviram falar? Boa noite, Branca. Boa noite, Marisa. Ei, Kênia, pede para entrar aí, por favor. Aí, vamos lá. Vamos ver se vai dar certinho. E aí, Kênia, boa Oi, boa noite. noite. Tudo bem por aí? Uai, não tô te vendo não, Valéria. Ui, não? Eu Não, tô te vendo. eu Eu te vejo. também tô me vendo, mas não tô te vendo. Boa noite, pessoal. Como vão vocês? Tudo bem? Então, mais uma noite aqui para falar um pouquinho, entender mais um pouco aí sobre o jejum. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Conseguiu me E ver? não, ainda não. Uai. Se você tem aí alguém que quer escutar sobre esse assunto, que ainda não participa da nossa comunidade, manda aí um aviãozinho para essa pessoa que quer saber mais sobre a questão aí do jejum, né? Todo mundo quer saber. A comunidade do Atma está pegando fogo em relação a esse negócio do jejum. Chegaram para mim várias perguntas sobre essa prática, Ai, Valéria. que maravilhoso isso, hein, Kênia? E a gente vai responder todas as perguntas, tá, gente? A gente está anotando e cada noite a gente vai falar sobre um tema. Hoje é jejum e clareza mental. Como é que essa prática, né, a restrição calórica e a prática do jejum intermitente pode ajudar nas nossas funções cognitivas, nas nossas funções mentais, cerebrais, né, Valéria? Pois é, Kênia. E aí, o que a gente pode falar um pouco sobre essa questão, né, de o jejum, que, vamos pensar, né, ficar sem comer um determinado tempo, se privar de algumas comidas por um determinado tempo, o quanto que isso pode ajudar na questão de foco, a questão de dar um poder para o cérebro, né? E aí muita gente às vezes pergunta, mas o intestino está aqui embaixo, o cérebro está aqui em cima, como é que deixar de comer pode ajudar de alguma forma a nossa mente, o nosso cérebro a funcionar melhor, a ter mais foco, a ter mais clareza mental? Como é que será que funciona isso, hein? Pois é. Nós falamos na semana passada sobre os questionamentos que a maioria das pessoas tem sobre o ficar muitas horas sem comer, né? Porque a gente aprende desde sempre que não pode, não é? A gente aprende, olha, não é legal ficar muitas horas sem comer. Eu mesma, durante muitos anos, me acostumei a sentir dor de cabeça se eu estivesse com fome. E não Sei podia demais ficar como é que é isso. determinadas horas sem comer e não sentir dor de cabeça. É óbvio, pessoal, que quando a gente tem o hábito de se alimentar regularmente, naquela rotina diária, né? Tomar café da manhã, almoçar, jantar ou fazer um lanche à noite, é claro que o corpo ele está habituado com isso. Se você tira, né, uma refeição ou fica aí algum tempo por algum motivo, é lógico que não é fora da sua rotina, é óbvio que o corpo vai reclamar, né, Valéria? Pois é, o nosso corpo é feito de hábitos, né? E Né? quando um hábito é cortado, seja ele, vamos colocar aí, no meu primeiro café da manhã, eu vou me propor, né? Porque tem a história também mental que são os propósitos.
né? Qual que é o meu propósito durante essa semana? Ao invés de colocar 2 colheres de açúcar no café, eu vou começar colocando uma, meia, até eu realmente avisar para o meu corpo que eu estou mudando de hábito. E se você fosse valente bastante, corajoso bastante, você avisa para o seu corpo, ó, a partir de amanhã acabou o açúcar no café da manhã. Ele vai sentir, é claro que vai. Mas daí, o que que a sua mente, qual que é o propósito para você? Quando isso está claro para você, o corpo sente, mas você tem força para poder seguir adiante, né? Porque Sim. como a nossa vida inteira é construída de hábitos, tirar qualquer hábito que seja mínimo, né? É isso que eu falei, meia colher de açúcar que você tira, o corpo sente. Mas na sua mente, para que isso vai ser feito? Aí o Pois é. corpo sente e você fortalece o propósito de vida seu, que é, por exemplo, tirar essa primeira bomba do dia, que é café com açúcar. Né? Nem é açúcar com café. Muitas vezes nem é café com açúcar, é açúcar com café, né? A pessoa está habituada a tomar um café por causa do açúcar, né? É, Então isso é muito interessante. Parece, né? Como a gente está aqui trabalhando com propósitos também, estamos apresentando aí os fatos para que vocês possam tirar suas próprias conclusões e adaptar tudo isso que a gente está falando à sua realidade. Parece, Valéria, parece, pessoal, que já está comprovada, já está comprovado, já estão comprovados uma série de benefícios, né, para o nosso cérebro, para a nossa mente, a questão da restrição calórica e o jejum intermitente aí em torno de 12 a 20 horas. Bom, começou esses estudos já começaram há alguns anos. O primeiro trabalho que eu li há um tempo atrás data de 2016, onde o pessoal de uma faculdade, né, de uma escola muito famosa nos Estados Unidos, que é a John Hopkins, começou a estudar os fenômenos que acompanhavam aí a restrição alimentar e o que isso gerava na turma, né, testada, né, porque eles todos fazem trabalhos com pessoas experimentando, né, vários tipos de jejum, e o que o pessoal observou. Numa empresa, fizeram um trabalho numa empresa, e essa empresa foi lá na Califórnia. Então, o que eles observaram? Eles começaram, eles começaram a entender que a produtividade da turma aumentava à medida que eles iam fazendo e ficando sem comer um determinado número de horas. E eles testaram vários tipos de períodos, né, para fazer esse experimento. Então, a turma chamava-se de We Fast, nós jejuamos, ou nós ficamos sem alimentar. E esse grupo é, argumentava que esse grupo de pessoas acreditava que se a gente construísse uma nova maneira de funcionar do ponto de vista genético, a gente causaria também uma série de benefícios aí para o nosso corpo. Então, esse pessoal ele estudou, né, uma série de efeitos na produtividade nessas pessoas que trabalhavam nessas empresas e observaram que quanto mais tempo em determinado tipo de programa, eles ficavam muito mais produtivos e o humor dessas pessoas ficava variando menos. E eles conseguiam modular melhor o estresse. Olha que coisa diferente, né, Valéria? O que você incrível, acha? incrível essa história, né? É, porque o que a gente, o costume, né? O que foi passado para a gente de tempo em tempo, de tempos em tempos, a gente lembra disso desde criança, que precisávamos de nos alimentar para que a gente realmente estudasse, para que a gente realmente pudesse fazer as nossas atividades. E aí vem esses estudos e vem alguns outros estudos mostrando
dentro do yoga, a gente fala uma coisa que é muito interessante. A cada 18 anos, a gente deveria comer um terço a menos, né? E aí, por que a cada 18 anos? Aos 18 anos, a gente está no pique, né? De tudo. O corpo está bem, o sistema digestivo nosso digere, a gente já até brincou já um pouquinho com isso, digere até pedra. Aos 36, essa digestão diminui, aos 54, isso diminui mais ainda. Então, como é que nós vivemos, nascemos, crescemos e chega aos 54, depois, mais 18 anos depois, a gente vai arrancar isso de uma hora para outra. Então, o convite é a gente começar a se observar, né? Porque não tem uma regra pronta. Como é que eu fico quando eu passo 12 horas, por exemplo, faço meu último. Ontem eu experimentei fazer esse. Fiz o meu jantar às 6 horas da tarde e aí hoje eu só fui alimentar às 9. Como é que eu fiquei? Fiz ginástica, inclusive, em jejum. Então, assim, dá uma disposição, é incrível a disposição que dá. O Dá corpo. para pensar no seguinte, e dá para pensar no seguinte, a gente vai fazer a atividade física com o estômago muito cheio, não dá certo, né? Não dá. Também é recomendação ancestral, depois do almoço, depois de uma refeição, fazer um certo repouso para o corpo conseguir dar conta daquela transformação Tudo, né? metabólica, da absorção dos alimentos. Então, é necessário que o corpo esteja em relativo repouso, né? Uhum. E a observação desses estudos tem um lugar na bioquímica cerebral. O que, que acontece quando a gente fica de 12 a 20 horas aí? A partir das 12 horas iniciais do jejum, o que, que no nosso corpo muda? Qual que é a quebra, né, do paradigma metabólico? Eu uso a glicose como fonte primordial de energia para as minhas células funcionarem, ok? Se eu não tenho à disposição aquele elemento glicose, que é uma fonte de energia muito rápida, que o corpo consegue absorver e processar e transformar em energia, o que que acontece? Nós temos reserva no corpo. Qual que é a nossa reserva? É o que a gente tem de gordura. O corpo, Gordurinhas. a gordurinha. Quando o corpo não consegue aproveitar todo aquele arsenal que você comeu aí, com um prato de macarrão, né? Então, aumenta muito a glicose, a disposição, o carboidrato de absorção rápida. Imediatamente vem aí um número muito grande uma quantidade muito grande de insulina para colocar essa glicose dentro da célula. E isso acontece de forma rápida. Quanto mais carboidrato, mais rapidamente ele tem que entrar ali para dentro da célula e a insulina que vai modular essa ação. Se eu não tenho aquela fonte rápida, se eu fico 12 horas, vamos supor, sem usar, né, nenhum tipo de carboidrato, ou se eu estou sem alimentos, eu começo a pensar, né, o corpo ele usa a estratégia, eu vou atrás da minha reserva. E a reserva é o quê? Transformar a gordura em corpos cetônicos, né? Para tirar essa energia que não está vindo dos carboidratos. Parece que esses corpos cetônicos são suficientes para manter a gente bem alimentado durante várias horas depois que a gente para de comer. E, além disso, vão no cérebro, no metabolismo cerebral e estimulam o metabolismo cerebral a produzir uma série de substâncias. Por exemplo, o hormônio do crescimento. Então, o hormônio do crescimento aumenta a síntese de proteínas, estimula a reparação do corpo. Acontecem outros tipos de mudanças no nosso cérebro a partir da utilização desses corpos cetônicos.
Uma dessas mudanças é, por exemplo, quer ver? Vamos listar aqui: estímulo da produção de células nervosas, aumento da habilidade das células nervosas repararem o DNA, que é o nosso código genético para replicação celular, a maior produção das cetonas, que são essas fontes energéticas que não são do carboidrato, que é da quebra da gordura, aumenta o número de mitocôndrias, que é aquela organela que é responsável pela respiração celular, onde o metabolismo celular acontece, né? Melhorando assim o aprendizado e a memória. Então, além de haver um estímulo para essa mobilização celular, as sinapses nervosas, quer dizer, a comunicação entre os neurônios, através dos prolongamentos, né, dessas células, eles vão ficar mais articulados, vão ficar mais ligados. Então, vai haver uma facilitação na troca sináptica. Isso não é muito interessante? Então, eles observaram que as pessoas que estavam em jejum, sendo observadas ali na produção do seu trabalho, elas observaram maior alerta, maior produtividade, concentração, facilidade de se lembrar, né? E todas as funções cognitivas associadas tiveram uma melhoria muito grande. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Se esses estudos estão sendo feitos há alguns anos, com esse tipo de argumentação, né, e comprovação, a gente pode pensar que deve ser uma coisa legal da gente fazer, né, Valéria? E a outra coisa que a gente precisa de pensar é o seguinte, né? Tem muita gente perguntando, mandando mensagem, como é que eu posso começar a fazer se eu morro de medo de morrer de fome, A gente tem né? medo, o pessoal tem medo de morrer de fome. Gente, não vai. A gente falou isso semana passada. É lógico. Nós não estamos recomendando uma tecnologia, não estamos recomendando, nós estamos discutindo sobre possíveis benefícios para que vocês possam pensar, Experimentar, estudar e levar né? isso, se acharem necessário, interessante, para a experiência. E notem, nós não podemos nunca começar uma terapia como essa, né, uma prática como essa, sem uma avaliação médica. O ideal é que a gente tenha um médico para dar o start aí da Suporte, né? nossa, né? E sabendo o que a gente quer com isso, como é a nossa rotina alimentar, quais são as condições nas quais nós nos encontramos, do ponto de vista físico, metabólico, a saúde cardiovascular, porque até a saúde cardiovascular é melhorada com a questão aí do jejum, né? E tem uma coisa, né, Kenny, que a gente tem alguns trabalhos, quer dizer, bastante trabalho acontecendo agora, que eu dei uma olhada aqui, que é bem interessante, que é o jejum da dopamina. Então, são esses jejuns que a gente pode começar a pensar na nossa vida, de experimentar, que são esses rápidos gatilhos para a felicidade. Então, eu entro numa fofoca e fico feliz de estar É o fofocando. Eu entro é o é o açúcar, né, que vai açúcar, produzir a dopamina, é o que açúcar. gera esse vício aí do prazer imediato, né, Valéria? Esse psicólogo lá do Vale do Silício, ele fala isso de pequenas doses, né? De você, por exemplo, fazer um dia sem celular. Como é que será que eu fico sem celular um dia? Será que a minha mente fica muito acelerada? Ou será que na hora que eu coloco o propósito de falar, ok, turma, hoje, vamos colocar um final de semana, né? Hoje eu não vou atender, se for uma urgência, ligue para fulano e que me avise. Será que isso dá um descanso mesmo? É o nosso açuquinho o açuquinha nosso que vai ser retirado? Segundo ele, essa mesma proposta de o cérebro descansar, maior produtividade, o foco muito maior desses pequenos vícios que nós estamos adquirindo cada vez mais, né? Que são os celulares,
as séries que são inacabáveis e você não sai ali da frente, a fofoca família nos WhatsApps, o tanto de coisa que a gente tem para poder distrair, que parece que são gatilhos interessantes, mas que, na verdade, tem um cansaço muito maior do nosso cérebro por causa das descargas rápidas de dopamina, que quando você precisa de estar investindo em alguma coisa, que é realmente algo que tem sentido para a sua vida, você está cansado. Então, uma das propostas dele é você observar qual que é o seu maior hábito, qual que é a sua coisa que você traz no seu dia a dia, que você pode dar um descanso de, igual o nosso jejum, 12 horas, 18 horas, 14 horas, e começar a observar como é que você age diante dessas retiradas. Tudo, gente, é uma questão de experimentar, né? Não tem uma receita pronta. Como é que eu funciono sem o açúcar? Como é que eu funciono sem um dia inteiro de internet? Como é que eu funciono podendo ficar 12 horas de jejum? Não é para fazer porque alguém está falando, é para experimentar e dar um retorno. Olha, eu realmente me senti muito bem, eu me senti mais forte, a minha mente está mais focada, eu consigo pensar com mais clareza. Então, o nosso projeto aqui é ir para a experiência. E aí, como é que a gente vai para a experiência? Talvez em doses máximas, ou, né, uma das coisas que a gente colocou aqui são as monodietas. Você pegar uma sopa, por exemplo, um alimento só e passar aí 8 horas só com ele, até você dar conta de tirar o alimento por 12 horas, por 14 horas. São formas de experimentar, né? A questão aí da dopamina, né, gente, que a Valéria está falando, que é tão importante, que a dopamina é um neurotransmissor, que ele é estimulado, à medida que ele é estimulado, ele gera uma sensação de bem-estar. É uma substância que está presente na recompensa. Ah, eu fiz hoje, trabalhei muito, então eu mereço comer. Mereço comer esse chocolate, mereço comer esse pudim. Nós já falamos sobre isso, né? Então, nós alimentamos a nossa dopamina com esse tipo de comportamento. Eu vou comer um doce, uma coisa gostosa, que eu não estou Eu acostumada, porque mereço. eu vou me dar esse presente. A mesma coisa, a compra é excessiva, a tela é excessiva. Olha, eu estou trabalhando muito, agora eu vou ali ficar no Instagram olhando aqueles vídeos e tal. Gente, esse hábito tão simples, né? Ele gera um fenômeno que é a retroalimentação. A dopamina cai, eu quero mais daquilo. É o vício. É o que a gente falou há um tempo atrás do açúcar, né? Uhum. A comida, ela é um vício e esse vício é mediado entre outras substâncias, pela dopamina, tá? E então, o jejum quebra com isso. Então, o jejum da dopamina, a qual a Valéria se refere, é tirar esses gatilhos aí que vão levar a gente a esse comportamento inconsciente. É um comportamento inconsciente, não é? Você não fica pensando, eu vou ficar mais tempo aqui porque eu vou, não é? É automático, vira uma coisa automática, vira um hábito inconsciente. E E com nós estamos isso, né? cheios desses hábitos, né, inconscientes no nosso dia a dia. E comer demais é um hábito inconsciente. Nós estamos vendo aí as consequências drásticas desse comer demais, do excesso de oferta de alimentos ruins, industrializados, multiprocessados, Rápidos. multibeneficiados, cheios de aditivos que nos fazem cada vez querer mais daquele alimento. Então, o jejum é uma estratégia que a gente pode experimentar para romper com
com esses hábitos aí que são tão nocivos à nossa saúde, que prejudicam o nosso metabolismo, gerando obesidade. Com obesidade vem o diabetes, a hipertensão arterial, os distúrbios do sono, a ansiedade, a depressão, ou seja, tudo isso, gente, está num caldeirão, né, dos nossos hábitos do dia a dia. Então, quem sabe a gente buscar aí alguma coisa diferente, sair um pouco da zona do conforto, que de conforto não tem nada, e virou também um jargão essa história de zona de conforto. Mas é exatamente o que é. Eu estou tão habituada, eu não quero sair daqui. Eu fico aqui exatamente onde eu estou, né? Quando a gente rompe com isso e coloca um desafio para o corpo, todos os nossos sistemas, eles se estimulam a quê? A buscar soluções. E a buscar a solução é renovar. Renovar as células, limpar o lixo, não é? Quando a gente faz uma limpeza aí, nós estamos falando aí no outono de fazer limpeza da casa, enfim, do corpo, tira o lixo que vem outras coisas, outras situações nas quais a gente tem que se empenhar, criar novas células, novas conexões neurais. Aí vem a neuroplasticidade melhorando as nossas funções aí de concentração, de memória, a nossa alegria de viver, nosso prazer de viver. Então, vamos pensar sobre isso. Não é nosso objetivo recomendar isso ou aquilo, é simplesmente colocar todo mundo para pensar, inclusive a nós mesmas, né, que fazemos esse exercício todos os dias, um pensar diferente. Não é porque está todo mundo fazendo jejum que eu também vou fazer. Não é assim. Isso te cabe? Faz sentido tudo isso que a gente comentou aqui? Será que para mim vai funcionar? Será que eu não vou ficar mal-humorada, nervosa? É óbvio que se você sai da sua rotina de ficar comendo açúcar, ou comendo pão, ou comendo porcaria o dia inteiro, comida de pacote, se você tira abruptamente, é lógico que vai ficar irritada, vai ficar nervosa, vai ficar nervoso, vai ficar, né, com uma série de alterações. Porém, se persiste, se há uma recomendação médica especificamente, uma orientação bem feita, você consegue fazer sair do jejum, entrar no jejum e experimentar o que para você funciona bem. A Ilmara está perguntando assim, qual que é o melhor horário para fazer jejum? Ilmara, você que define, tá? Existem vários tipos, várias modalidades. Você pode fazer aquele jejum de comer às 6 horas da tarde e só comer de novo na hora do almoço, no dia seguinte, tá? Observando a ingestão de água, ingestão de chás, pode tomar o café sem açúcar, que isso não quebra o jejum, a gente falou isso a semana passada. Então, o que é mais prático para você? O que cabe melhor na sua rotina, tá? E joguem-se na experiência com orientação, viu, gente? É sempre bom lembrar isso, né, Valério? Não, é claro. E tem uma coisa, né, que eu acho que é importante quando a gente decide sair da tal da zona de conforto e ir para o outro, para um desafio, é se apresentar diante de um desafio, porque a nossa mente, ela adora desafio. Mas quando eu me coloco assim, olha, não, esse é muito difícil. Bom, você já definiu que é difícil, então vai ficar difícil. Então, se você quer começar, se você quer experimentar, busque, né, uma orientação, estude e coloque esse propósito. Eu estarei, a partir de amanhã, entrando para um desafio. Qual que é o meu desafio? Eu vou começar, né, vou falar do meu que eu comecei. Eu vou começar a fazer à noite, porque para mim é fácil, mais fácil, parar de comer às 7 da noite e voltar a comer às 10 da manhã. Então, aí o corpo fala, você, né, pode sentir o seu medo, mas o desafio é um trabalho que a mente adora ultrapassar. Quando eu falo é difícil, é ruim, começa dentro da sua própria palavra, você se ingessa dentro da sua própria mente. E nós não somos seres engessados, né? Nós somos seres em movimento, seres em fluxo o tempo inteiro.
Agora, o antifluxo é eu colocar a minha própria barreira, né? Não vou dar conta, todo mundo fala assim, mas não estuda, não pratica, não experimenta. Ah, monodieta, não vou dar conta de ficar comendo uma coisa só durante 6 horas, é muito difícil. Ah, tirar uma colherzinha de açúcar, não dou conta. Então, se você dita as suas próprias regras, você vai ficar presa nas suas próprias regras mentais. Agora, se você coloca um propósito e coloca um desafio, eu tenho certeza que a sua mente vai querer ultrapassar o desafio, porque o nosso corpo e a nossa mente ele está preparado para ir além. Quem interrompe isso somos nós mesmos, né? A nossa própria mente é que barra esse pulo, né? Esse salto quântico de quanto que é experimentar e ir um pouco além para poder beneficiar, para poder ajudar o nosso corpo e a nossa mente a ficar mais clara, focada, ter mais saúde. Não é isso aí, Kênia? Olha, já deu nosso horário. Maravilhoso, né? Então vamos aí para a noite, para dormir aí pensando nesse assunto, né? Fazemos uma meditação e aí tomamos bastante água e seguimos aí. Semana que vem tem mais coisas sobre o jejum. Todo mundo perguntando uma série de questões aí, curiosidades. Nós vamos responder tudo, viu, gente? Eu já falei isso. Semana que vem tem mais. A gente solta aí para vocês o que vai ser semana que vem, né, Valéria? Já. A Stefania está perguntando. Já. A nossa proposta é meia hora. E uma coisa que você falou aí, Kênia, que eu acho que é legal da gente lembrar, quando a gente entra no jejum, uma das coisas que eu recomendo é a gente poder realmente começar a observar a nossa respiração. Isso aí vai tranquilizando a gente. Quanto mais eu me observo, quanto mais eu respiro lento e profundamente, mais eu consigo avançar dentro do meu desafio, né? Quanto Sim. menos medo eu tenho, né? O quanto eu enfrento o meu medo com as respirações lentas e profundas, conscientes, mais eu consigo dar um passo à frente. Essa é uma Tem nada coisa, mais interessante do que se desafiar. sim. Dá uma autoestima, dá um salto na nossa autoestima, depois que você desafia Vence, né? e vence. Não é uma delícia? Você se sente tão dona de si, né? Você... Eu acho muito bom. Então, pessoal, Então é isso. nós vamos encerrando aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas perguntas. Mandem perguntas, sugestões, tá? Nós estamos aqui para juntos aprendermos, discutirmos, estudar e oferecer aí a nossa melhor interpretação, a nossa opinião também, tá bom? Um beijo Boa para vocês noite, todos pessoal. aí, Boa ótima noite. noite. Obrigada, Kênia. Obrigada, Tchau, tchau, pessoal. obrigada, Valéria. Tchau, Vinícius. Aí, pessoal. Falar aquelas Gratidão. pessoas que têm diabetes 2. Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Passou. Não consigo descer. Ai, Passou aí. A gente, veio ô a pessoa. Dora, eu sei que a pergunta é sua. Manda pra gente por escrito que a gente conversa, tá? Que a gente fala, ok? Um Ela está beijo falando do para todos. diabetes Boa 2 e noite. fazer Tchau, jejum. A gente tchau, tchau, fala. tchau, Obrigada, pessoal. pessoal.